Selvi. Muito bem. Selvi. Saiu aqui a nossa abertura em dobro. Muito bem, pessoal. Então, aqui é a primeira aula de produção do conhecimento científico e tecnologias emergentes. Essa é uma disciplina de todos os cursos da Uniaselv. E eu gostaria que vocês colocassem para nós o nome dos cursos que vocês estão fazendo e se vocês estão no primeiro ou no segundo semestre. Coloquem aqui no chat, por favor. Logística, gestão comercial, bacana, fotografia, legal. Muito bem. Segundo semestre. O código de entrada é 650, pessoal. Vou pedir a gentileza para vocês irem avisando o pessoal que vai chegando e vai pedindo. Hoje é a primeira aula da Flávia. Que bacana, sejam muito bem-vindos. Eu tenho certeza que vocês vão ter uma excelente experiência aqui na Uniaselv. A cada encontro, vocês têm sempre a companhia de 2 professores. Eu faço aqui a abertura, falo um pouquinho com vocês e passo para o professor regente passar o conteúdo. Quando sobra um pouquinho de tempo, no final da aula eu retorno e passo mais algum recadinho, tá, pessoal? Já vi aqui que são cursos da área de ciências humanas, que aí são cursos de gestão, de vários cursos de gestão de gestão pública, logística, ciências contábeis, administração. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou passar aqui o primeiro recadinho da noite, pessoal, que é um projeto muito bacana que a Uniaselv ela está trazendo para vocês, que é o Vencer Selva. Não sei se vocês já viram lá pelo AVA de vocês o projeto Vencer Selva. Deixa eu ver se eu vou trocar aqui. Muito bem. O Vencer Selver, pessoal, é um programa que cria uma oportunidade para vocês se desenvolverem como criadores de conteúdo nas redes sociais. Ele vai ser um curso com algumas feras de diversas áreas da comunicação digital. Por exemplo, o Rafael Reis, ele é mestre em marketing de conteúdo e fundador da Web Estratégia. A Letícia Imai é Quaton, né, empresária com mais de 125k de seguidores. Aí a gente tem, por exemplo, a Brenda Cruz, que é referência em influência audiovisual e estratégia digital. Tem aqui o Vitor Peçanha, que é cofundador da Rock Content. Então, essas são as pessoas que vão ministrar um curso para aqueles que passarem no processo seletivo, tá? Porque não tem como abrir um curso para todos os alunos. Quais são as regrinhas para participar do Vencer Selva? Vocês precisam se inscrever, vocês precisam estar a partir do segundo semestre, e a formatura não pode ser tem que ser a partir de dezembro de 2025, tá? Não pode se formar em dezembro de 2025, ser maior de 18 anos, estar com as prestações em dia, ter uma rede social, TikTok, Instagram ou YouTube, com pelo menos 800 inscritos e fazer aí uma média de 3 publicações mês. Caso você, que esteja me escutando, não se enquadra nesse momento, nesses requisitos, fique tranquilo que vão existir outras edições. Mas se você está dentro desses pré-requisitos, faça a sua inscrição, aproveite esta oportunidade, né? E aí você vai clicar no Quero Ser Selva, vai fazer a sua inscrição e vai
concorrer a uma vaga com estas feras. Como vai funcionar? Tem duração de 6 meses, formato de 2 aulas ao vivo por mês, mais 2 pílulas de aprendizado. Vão haver desafios práticos para, né, os alunos desenvolverem, e aí podem participar os alunos do segundo semestre, exceto do último semestre. Aproveitem, pessoal, essa oportunidade para quem deseja desenvolver uma profissão, deseja ser aí um creator, né? um criador de conteúdo para a internet. Um outro recadinho que eu quero dar para vocês é o seguinte: a Uniaselv percebeu que, a partir do semestre passado, os alunos sentiram falta de ter um canal de comunicação oficial pelo WhatsApp, né? Porque a gente passou a usar outros canais, como o chat do Teams, ou Fale com o Mediador, e alguns dos nossos alunos sentiram esse impacto e solicitaram o retorno dos grupos de WhatsApp. Atendendo essa solicitação, a Uniaselv montou grupos pilotos para alguns cursos, e aqueles cursos que ainda não tem um grupo específico para seu curso, tem um outro aqui, vocês vão entrar no curso da administração. Acabei de colocar aqui no chat o link dos grupos de WhatsApp por curso, e caso não haja um específico para o seu, você entra no grupo da administração. Eu vou ficar todo o encontro atenta aqui ao chat e respondendo as dúvidas que, porventura, forem surgindo dessas minhas conversas aqui iniciais, e também chamando aqui o prof quando vocês tiverem alguma dúvida de conteúdo, tá? Um último recado antes de passar aqui para o professor Walter é Bom, pessoal, esperemos que a Márcia possa voltar já em instantes. Às vezes acontece isso. professor, tive um probleminha aqui com o Teams. Claro, claro, Se o sem senhor puder problema. continuar, enquanto eu saio, retorno. Perfeito, sem problema Pode, algum. Fica tranquila, professora Márcia. tá bem. Pode iniciar a sua aula, prof, que depois, no final, se sobrar um tempinho, eu converso com eles. Claro, pode me interromper quanto achares necessário, tá bem? Obrigada, professor. Por nada. Boa aula. Obrigado. Bom, pessoal, deixa eu preparar aqui. Vou compartilhar alguns slides inicialmente e depois a gente fará uma. Depois disso, farei uma exposição temática e depois abriremos para um debate, para uma conversa, para que vocês possam fazer observações e perguntas como rotineiro nas aulas. E o que é muito bom, normalmente é a melhor parte da aula. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu encontrar aqui. Vocês já conseguem. Só para eu ter certeza, eu vou abrir o chat aqui.
É, A gente já está vendo, pronto. então tá bom. Muito obrigado. Ótimo. Eu Beleza. vou colocar em tela cheia. Só um instante. Ótimo. Muito bem. Então, sejam bem-vindos. Desejo uma boa noite a vocês de sexta-feira. É, um bom final de semana que vem pela frente. Aliás, já começou, né? É o tal do sextou, que normalmente nos alegra, né? Então, depois de uma semana de estudos e trabalho, a gente merece o descanso e até mesmo para colocar algumas coisas em dia, né? Estudar sempre. E tendo desejado boa noite a vocês e também que sejam bem-vindos os que estão começando agora, na sua primeira semana de aulas, no início deste semestre letivo na Uniaselv. Eu vou começar com uma pergunta padrão, que é essa aqui, ó, e que reflete, quero fazer apenas a seguinte observação, é uma pergunta que reflete aquilo que nós podemos chamar de Zeitgeist, que é uma expressão da filosofia alemã, provavelmente de Friedrich Hegel, um filósofo do século XIX, que, chamava, que usou essa expressão, Zeitgeist, que na tradução significa o espírito de um tempo. Então, a pergunta que faço a vocês, que é uma pergunta proposta pela nossa instituição, ela, entre tudo, revela o espírito de um tempo, do tempo que nós estamos vivendo, e simboliza, nesse sentido, a preocupação da instituição com o acolhimento a todos vocês. Então, feita essa explicação, eu gosto de fazer isso na condição de sociólogo que sou, eu pergunto a vocês e vocês respondem no chat, no chat aqui da aula, como você descreveria o seu sentimento para iniciar a disciplina hoje. Aí tem 5 alternativas. A primeira é entrando num mundo desconhecido em busca de um tesouro, como Indiana Jones, enfrentando uma saga como em Lords of the Rings, né? O Senhor dos Anéis. Terceira, fazendo uma escolha inteligente como velho e bom conhecido Rocky Balboa, protagonizado pelo Sylvester Stallone, né? Que cai, mas nunca desiste, está sempre seguindo em frente, símbolo da resiliência. A quarta opção é lutando pelo teu sonho. Acho que eu fiz certo, né? A terceira não, aqui, ó, perdão, me desculpem. A terceira é fazendo uma escolha inteligente, como em Matrix, com Keanu Reeves. A quarta é lutando pelo teu sonho, como Rock Balboa. E a quinta é pronto para voar alto, como em Top Gun com Tom Cruise, que teve uma segunda edição depois de uns 40 anos, né? Que vocês, provavelmente muitos de vocês já devem ter assistido, tanto um quanto o outro. Então, fiquem à vontade para responderem no chat, tá bem? E dito isso, eu vou me apresentar, como também é de praxe. O meu nome é Walter Marcos Knesel Birkner, Walter Birkner. Eu sou sociólogo, graduado em Ciências Sociais pela Universidade Regional de Blumenau, a FURB. Fiz o mestrado em História Política do Brasil, pela Universidade de Brasília, a UNB.
o doutorado em Ciências Sociais / Ciência Política pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e um pós-doutorado em Desenvolvimento Regional, que é um tema muito caro para mim, na temática, a temática do desenvolvimento, e dentro dela o tema do desenvolvimento regional, que é um tema que eu estudo há muitos anos. Inclusive fui fundador de um programa de stricto sensu, mestrado em desenvolvimento regional, e também coordenei um curso de ciências sociais com ênfase em desenvolvimento regional, que eu também tive a oportunidade de elaborar todo o projeto em uma determinada universidade, onde eu trabalhei antes da Uniaselv, e fiz esse pós-doc em desenvolvimento regional na FURB, novamente, onde eu fiz a minha graduação, e que também tem um programa de mestrado e doutorado em desenvolvimento regional. Também digo para vocês, cuido do meu currículo, é uma condição autoimposta, não há nenhuma obrigação legal nem organizacional, mas é um cuidado que tenho de sempre publicar artigos em revistas científicas. Faço isso pelo menos, procuro manter pelo menos uma publicação por ano, quando eventualmente mais do que uma, porque faz parte da minha condição de professor universitário, pesquisador. Isso para mim é muito importante, e é importante também para me preparar para eu estar aqui com vocês. E eu me sinto muito honrado de estar aqui na presença de vocês. Também, além dos artigos científicos, eu tenho alguns livros escritos livros didáticos para a Uniaselv. O último deles eu concluí há 3 semanas atrás, quase 4 semanas atrás, intitulado Sociologia do Trabalho e das Organizações, que será utilizado em breve na disciplina homônima, portanto, Sociologia do Trabalho e das Organizações, que talvez alguns de vocês, dependendo do curso em que vocês estão, terão contato com essa disciplina e, portanto, com o livro didático por mim escrito. O tema Sociologia do Trabalho e das Organizações também é um tema muito importante, tem muita coisa atualmente acontecendo que merece uma reflexão no mercado de trabalho. A gente precisa estar de olho nisso, e o sociólogo tem a obrigação de fazer isso. E também tenho alguns livros escritos que não são didáticos. O último deles é de 2024, chamado Sociologia da Produção, BNCC, Desenvolvimento e Interdisciplinaridade, pela editora Arqué, que faz parte do grupo ao qual também pertence a nossa Uniaselv, a editora Arqué, Florianópolis 2024, em que, em 8 capítulos, faço várias observações, faço uma análise sobre a sociologia brasileira a partir de um estudo que fiz nesse meu pós-doutorado. Eu fiz 2 estudos, um sobre o conceito de patrimonialismo, escrevi sobre isso, que é um problema, para mim, um problema radical da política brasileira, e também, paralelamente, eu li os livros, 6 livros de introdução à sociologia recomendados pelo MEC, Ministério da Educação e Cultura, para o ensino médio e também para o ensino superior. O MEC faz isso a cada 3 anos, portanto, a cada triênio, recomenda alguns livros em cada área do conhecimento para serem utilizados pelos professores. E eu li esses livros e fui fazendo observações e resolvi começar a escrever. E fui escrevendo o primeiro capítulo concernente ao trabalho que eu apresentei nesse pós-doutorado, e depois, entusiasmado com o tema e preocupado com a sociologia brasileira, eu resolvi continuar escrevendo. Passei 5 anos escrevendo até conseguir produzir esse material que redunda num livro ao qual vocês têm provavelmente acesso na biblioteca virtual da Uniaselv, que é uma excelente biblioteca que vocês devem usar gratuitamente. É muito importante. E eu digo provavelmente porque recentemente houve um problema com o link, então eu não sei se isso já foi consertado aí. E
Dito isso, também tenho, juntamente com mais 4 amigos, professores universitários como eu, 2 deles são professores da Uniaselv. Nós escrevemos, temos 2 colunas de jornal, para 3 jornais. Uma coluna chama-se O Brasil Como Nos Parece, em que refletimos sobre questões da política, da economia, da educação, da cultura brasileira. E uma outra coluna intitulada SC Think Tank, ou seja, Santa Catarina Tanque de Pensamento, que é onde a gente reflete sobre questões da educação, da economia, eventualmente da política, e da temática do desenvolvimento do Estado, comparando índices, né, com índices nacionais, com índices com outros estados, e isso eu faço também, pessoalmente, num canal homônimo, portanto, chamado SC Think Tank também. Eu tenho até o link aqui, eu vou tomar a liberdade, porque o pessoal me pede, então eu vou adiantar, deixa eu fazer uma operação rapidamente aqui, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, está aberto aqui, para quem tiver interesse. Não deu? Vai de novo. Ô, professor, tá mudo o negócio aí, não tô escutando nada. Ô, professor, não dá de escutar nada. Tá tudo mudo. Eu peço desculpas. Não sei se vocês conseguiram ouvir quando eu falei quando eu fiz a pergunta a vocês. Não, Vocês prof. apenas leram no. Não. Tá, então eu peço desculpas novamente a vocês, foi uma falha técnica da minha parte aqui. Eu vou voltar aqui aos aqui eu slides. também não tô conseguindo escutar mais nada. Tá, mas agora vocês estão ouvindo, né? Agora Sim. vocês estão ouvindo. Sim, prof, sim. Tá bom. Sim, Obrigado. agora sim. Agora dá certo. Agora voltou aqui também. Tá, Obrigada. legal. Tá bom. Obrigado também por vocês me avisarem. Então, a pergunta que eu fiz, vocês conseguiram ler aqui, né? Como vocês. Nessa parte, o senhor já conseguiu nos passar. O senhor entrou ali no Boas-Vindas, explicou um pouco da sua carreira, do seu plano, assim, né? E aí é passar o link para nós. Foi aí que ficou mudo? Isso, quando o senhor ia copiar o link, fazer um copia e cola e nos mandar. Muito obrigado, obrigado. Assim me poupa tempo. Então foi nessa transição aí que aconteceu sem eu saber. Porque eu estava com o microfone aberto e fechou automaticamente. Tá, mas então tá, eu já passei o link para vocês aí, então fiquem à vontade para quem tiver interesse. Aqui tá, agora vocês continuam me ouvindo, né? Aqui a capa do meu último livro, que também está à venda na plataforma Amazon, mas vocês têm acesso gratuito. E aí, eu vou passar aqui rapidamente os objetivos de aprendizagem da disciplina, nesta primeira unidade, que são, a começar por analisar as contribuições das principais teorias clássicas sobre aprendizagem, para poder compreendê-la no século XXI, um século intenso, marcado pelas tecnologias da informação, né? Muita coisa, muitas exigências profissionais e pessoais advêm disso.
identificar as características da aprendizagem em tempos digitais, diferenciar conhecimento e informação, reconhecer a importância do uso reflexivo da informação para enfrentar as contínuas mudanças na realidade atual, compreender o conceito de sociedade do conhecimento, ou sociedade da informação, que é um conceito sociológico que começou a ser utilizado no final do século passado, prenunciando, né, o que seria o século XXI que nós estamos vivendo hoje. Compreender a importância da aprendizagem no decorrer da vida, que é o chamado lifelong learning, aprendendo ao longo da vida. Identificar os 4 pilares da educação segundo a Unesco, que é o departamento relativo à educação, né, do desenvolvimento da educação das Nações Unidas, que, de maneira geral, sugere as diretrizes educacionais, pensa isso o tempo todo, porque é constituído por intelectuais da educação de vários países, inclusive brasileiros, e, portanto, de maneira geral, aquilo que a gente, sobre o que conversa, os conceitos, as ideias, os autores, com a maior frequência possível, são oriundos dessas reflexões, dos estudos que são feitos internacionalmente, também no Brasil, e que vão, inclusive, para os documentos oficiais da educação, a exemplo da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, né, que dá as diretrizes da educação desde as primeiras séries até o ensino superior, e que, de maneira geral, nós seguimos. Então, a BNCC é a nossa espécie de Bíblia da educação no Brasil. Pois bem, então, aqui na primeira unidade, nós temos 3 tópicos. O primeiro tópico, competências e habilidades para aprender, inovar e cooperar, com os aportes teóricos clássicos. Neuroplasticidade, que é um termo muito interessante, importante de ser conhecido. Como sociólogo e não especialista na área da educação, e da neurociência também não, eu tive que fazer uma leitura, estudar um pouco sobre isso, e isso realmente será muito útil para cada um de nós, inclusive para mim, de estudar mais sobre isso, no sentido de tirar a utilidade do conhecimento advindo das leituras que a gente poderá fazer acerca disso, que tem cada vez mais importância no sentido da nossa formação intelectual. E tem muito a ver com o conteúdo geral da disciplina, inclusive tem a ver com a instituição onde vocês estão estudando. Já vou mostrar porque é um conceito fantástico, fiquei muito entusiasmado ao conhecê-lo. Então, neuroplasticidade, estratégias para o desenvolvimento da alta performance cognitiva, cérebro e neuroplasticidade, e estratégias para superaprendizagem. E um terceiro tópico, o salto da oralidade ao conhecimento científico. Bom, dito isso, vou voltar aqui, tela cheia, mas não vai demorar muito. Não vou demorar muito com os slides. Aqui tem só uma imagem para uma provocação. É quando o cérebro diz para a gente, nesses tempos, decifra-me ou te devoro. Aqui um conjunto de breves observações que eu considero importante para dizer a vocês. Primeiramente, o fato de que vocês são alunos da Uniaselv, que não é nada menos do que a maior instituição de ensino superior de educação à distância de toda a América Latina. Isso não é pouca coisa. Isso foi conquistado ao longo de menos de 3 décadas de existência. E isso gera reputação e posso dizer
presumidamente que a escolha de vocês também se deu em função da reputação que a instituição onde vocês estão estudando adquiriu ao longo da sua história, ainda breve, novata, mas muito intensa e muito bem feita, a ponto de se tornar hoje a maior instituição de ensino superior à distância da América Latina. Pois, dito isso, para que a reputação se mantenha e isso favoreça vocês ali no mercado de trabalho, onde vocês já estão ou estarão, com o diploma que vocês apresentarão para o mercado de trabalho, o fato de ser da Uniaselv será um ponto positivo para vocês. É bom para a Uniaselv e é bom para vocês, porque a reputação da Uniaselv se deve pelo esforço do seu capital humano, mas, por extensão, se deve também ao esforço consciente dos seus alunos, dos seus milhares de alunos brasileiros. E isso, novamente, devo dizer, isso me deixa muito honrado de poder estar aqui na presença de vocês online por essa condição, inclusive recomendada ou exigida pelo Ministério da Educação e Cultura, que são as aulas síncronas, que nos permitem ter esse contato direto online aqui, de maneira sincrônica, algo que já vinha em curso na nossa instituição e se tornou realidade a partir do ano de 2025. Isso é um privilégio para vocês e é um privilégio para mim também, e de maneira geral para os docentes da nossa instituição. Usem a biblioteca virtual, usem e abusem dessa ferramenta extraordinária, façam as avaliações devidamente, e as avaliações têm importância, inclusive, pelo fato de que cada vez mais o banco de questões de cada disciplina é constituído por questões que são elaboradas segundo critérios que são os mesmos critérios que formatam as questões do Exame Nacional de Desempenho do Ensino Superior. Muitos de vocês passarão por este exame. E será bom que o esforço cognitivo de vocês, o esforço de estudos, seja recompensado. É muito bom para vocês e ajuda a Uniaselv e continua fomentando, alimentando a reputação da Uniaselv, que será a instituição que vai diplomar cada um de vocês, o que é uma grande felicidade. Eu diria que para mim, significa a maior realização da vida de uma pessoa, é conseguir ter uma certificação, um diploma universitário, embora, com todo respeito a outras questões tão importantes e a todos aqueles que não têm, mas é uma condição normalmente imperiosa para jovens, para pessoas como nós, todos, como vocês principalmente, porque isso fará bem a todos vocês e fará bem ao país. E o país reconhece, a sociedade brasileira reconhece as instituições que têm reputação. Então, quando vocês forem, repito, ao mercado de trabalho com um diploma de universitário, de ensino superior da Uniaselv, vocês podem ter a certeza de que no mercado, na sociedade, este diploma é amplamente aceito e reconhecido. Então, posso congratulá-los, todos aqueles que decidiram vir estudar na Uniaselv. E prestem atenção, não é nada, ele é importante por vários motivos, mas o principal deles é para a própria formação de vocês. Quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, mais a gente amplia a capacidade de entendimento das coisas, da realidade. E digo a vocês, vocês são o futuro breve ali, não distante. Vocês já fazem parte da construção do futuro desse país e também o orgulho dos pais e ou dos filhos, né? Então preservem essa reputação que vocês estão construindo aqui. E aí, uma pergunta norteadora é: como que o conhecimento sobre a neuroplasticidade pode mudar nossa maneira de estudar? E esse termo, volto a dizer, é um termo cada vez mais importante na educação, desde os primeiros anos até o ensino superior, né? Aqui a imagem
mostra um cérebro se exercitando, né? E, portanto, a simbologia da imagem é muito clara, né? E recomenda a alimentação saudável, atividade física regular, sono satisfeito, e estudo são algumas formas de estimular a neuroplasticidade. Nós já vamos falar um pouco mais sobre isso, né? Sobre o conceito. Isso me faz lembrar aqui, me permito uma brevíssima lembrança aqui. Há dias atrás eu li uma entrevista com um ex-presidente da República, José Sarney, e a jornalista perguntou a ele qual o segredo da longevidade, que já está lá com seus 95 anos de idade, e ele dizia 3 coisas são fundamentais. Uma, coma pouco, né, coma saudavelmente, coma pouco, durma muito e não brigue com a sua esposa. Eu achei isso muito ilustrativo. Inclusive, estou seguindo à risca esses 3, principalmente o terceiro, há um bom tempo. E isso ajuda na qualidade de vida e faz a gente pensar melhor. Então, dito isso, aqui vai o lema do inspirador. Professor, Oi? me permita contribuir, até porque as esposas sempre têm razão, né, professor? Meu marido já chegou a essa conclusão. Sabe, e eu disse uma vez, me permita aqui também, como é que é teu nome? Desculpa, eu não estou te vendo por nesse momento. É Márcia. Ah, é a própria Márcia, desculpa, professora Márcia. Sim, inclusive eu disse à minha esposa há um tempo atrás, olha, para começar, ou para encerrar a conversa, só quero te dizer uma coisa, tu és mais inteligente do que eu. Eu só preciso que tu concorde de vez em quando comigo. Então, a partir daí, a gente resolveu várias coisas, mas tudo isso aqui é apenas um descolamento da rigidez docente, né? E que é, inclusive, de alguma maneira estimulada pela nossa metodologia da Uniaselv. Então, para quebrar o gelo, está tudo certo. E aprender, né, segundo o nosso patrono da Uniaselv, que inspirou o nome, Centro Universitário Leonardo da Vinci. Aprender é a única coisa que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Acabei de passar esta frase para minha filha, também sempre pegando no pé, estuda bastante, que o mundo vai se abrir para ti. Então, se eu digo isso para minha filha, posso dizer isso com toda a honestidade, para qualquer pessoa, principalmente para alunos, né? Então, dito isso, eu vou diminuir aqui Vou deixar aqui e vou abrir um conjunto, uma ficha de leitura aqui para mim. Só um instante. É um conjunto de anotações que eu preciso passar para vocês sobre o tema. Vocês continuam me vendo e continuam vendo os slides, certo? Certo, Márcia? Sim, prof. Tá bom, obrigado. Continuamos. Só por uma leve insegurança tecnológica da minha parte, só quero ter certeza disso. Tá bom. Sim, Então, pode. legal, obrigado. Márcia, professora Márcia, por gentileza, por 8 horas, pode me dar um aviso, né? Se eu por acaso não me der conta do horário, para a gente então abrir para as pessoas poderem, os alunos poderem fazer suas observações, perguntas e tal. Até eu mesmo posso fazer alguma pergunta. Tá bom? Obrigado. Então, obrigado. Então, nós vamos conversar sobre esse tema essencial para qualquer estudante, para qualquer profissional e cidadão do século XXI, esse século desafiador, dentro do qual a gente precisa estar inserido e se adaptar às circunstâncias, né? Inclusive às rápidas mudanças e tal. E isso torna a discussão sobre, por exemplo, a neurociência muito mais importante, porque as tecnologias da informação, sobretudo, ou primordialmente, em função
das tecnologias, do avanço das tecnologias da informação na sua fase atual, com a denominada inteligência artificial. É claro que isso é impulsionado por desejos humanos que estão relacionados à economia e à educação, à cultura em geral, à política, né? Mas são sempre impulsos pelo conhecimento com interesses que são demasiadamente humanos, que levam à potenciação das tecnologias da informação, utilizadas em praticamente em todas as esferas da vida da gente, inclusive no mundo do trabalho, e, evidentemente, no ritmo em que as coisas estão acontecendo, no ritmo da construção de informações, de conhecimento, a gente se obriga, na medida em que precisa se inserir ou está inserido na sociedade, no mundo do trabalho, né, no mundo da economia, da política, da educação e da cultura, a gente precisa estudar o cérebro. E isso está sendo feito com uma intensidade, ou pelo menos com a publicidade sobre esses estudos de uma maneira maior do que em outros tempos. Então, trata-se das competências e habilidades para aprender, inovar e cooperar. O que me faz lembrar, inclusive, uma entrevista que eu li há 2 domingos atrás, no jornal O Estado de São Paulo, com um diretor executivo chamado CEO, né? CEO quer dizer Chief Executive Officer, que é diretor executivo. E o pessoal usa muito a sigla CEO para falar do diretor executivo, dos diretores executivos de empresas, e ele dizia, perguntado pelo jornalista, quais são as principais exigências das pessoas que fazem curso superior e que estão ingressando ou vão ingressar no mercado de trabalho, que vão trabalhar, né, muitas delas nas organizações. Então, ele dizia, olha, é o seguinte, a formação técnica é evidente, né? Não há nem o que discutir sobre a evidência da sua necessidade. Não obstante, a capacitação técnica ela virá cada vez mais da inteligência artificial, dos algoritmos que estão trabalhando o tempo todo para nos dar respostas, muitas vezes instantâneas ou em poucos segundos. E, de maneira geral, quem trabalha terá que trabalhar com a inteligência artificial, terá que ter o relativo domínio no uso da inteligência artificial para buscar os recursos. Isso está acontecendo já, né? Pega, por exemplo, digamos, vamos lá, um documento qualquer na área jurídica, uma petição, um contrato, qualquer coisa desse tipo, pergunta para um chat de inteligência, chatbot de inteligência, né, artificial, GPT, que é o mais conhecido, tem o DeepSeek, que é um chinês, que eu ainda não conheço. Ele vai te dar essas ferramentas. Então, as habilidades e competências que os alunos universitários se preparando para ingressar no mercado de trabalho, ou já estando e precisando se manter, se adaptar às circunstâncias, essas habilidades são cada vez mais as habilidades, por assim dizer, humanas, né? Talvez psicológicas seja um termo melhor, mas não é suficiente. As habilidades de formação pessoal. E aí ele dizia, por exemplo, fundamental, capacidade de comunicação. Se capacidade de comunicação é uma das principais exigências, foi uma das 3 citadas por ele, então é assim, ó, é leitura o tempo todo e exercício. Não só leitura, mas também escrita. É preciso exercitar isso sempre que possível. Esses profissionais com habilidade de comunicação, muita informação,
sobre suas áreas, né, de conhecimento, de uso, será esta habilidade será fundamental. Ela já é, digamos assim, não é fundamental em todas as circunstâncias, mas é cada vez mais, né? E as questões técnicas serão cada vez mais buscadas através da inteligência artificial. Então é por isso que os cursos de graduação, os cursos universitários em geral, começam a se preocupar com isso, e a nossa disciplina aqui, ela é resultado dessa preocupação da Uniaselv com isso, em sintonia com o tempo, com as demandas prioritárias do século XXI, entretudo, sobretudo as do mercado de trabalho, que é por isso que vocês estão aqui de maneira geral, né? E também coisas da inteligência emocional, assim chamada, né? Eu não consigo lembrar daquilo que ele fala, mas que ele reúne em torno dessa expressão. eh, e aí tem a ver com aprender sempre, a disposição de aprender sempre, e, portanto, de exercitar o cérebro, né? E permitir a plasticidade do cérebro, não? Que eu fui, no final das contas, nós que somos brasileiros, desde o final da década de 60, a gente tem um sistema de educação que tirou o latim do ensinamento. Então, a gente perdeu a noção da origem das palavras, da etimologia, que é o estudo da origem das palavras. Então, mas o que é plasticidade mesmo? É plástico e tal, mas o que isso tem a ver com plástico? Aí vai lá para o antigo grego, aí tu vê lá que plástico é aquilo que se molda, aquilo que muda de forma, né, mas se recompõe em outro formato. Então, esse é o sentido do termo neuroplasticidade, que tem a ver com o cérebro mudando, né, e se adaptando às necessidades. Então, ele diz, para além da capacidade de comunicação, aprender o tempo todo e aprender a aprender, né? Inovar e cooperar, esse é extraordinário isso, né? Porque desde o século passado eu venho lendo sobre. Tem um termo que me é muito caro também, dentro dos estudos que faço sobre desenvolvimento e desenvolvimento regional, que é justamente o termo que é um fenômeno humano em sociedade, que é a cooperação. E a cooperação cada vez mais tem sido entendido, inclusive era entendida já por Charles Darwin no século XIX. Só que a leitura que fizeram de Darwin e essa que se tornou predominante, foi uma meia leitura, uma leitura com frequência muito rasa, em que se apostou todas as fichas naquilo que ele dizia, que a competição é importante, mas ele também dizia que a cooperação era importante, só que isso não, por razões que não cabe aqui agora explorar, isso não foi difundido devidamente, inclusive no meu campo de conhecimento, na sociologia. E eu tenho feito leituras sempre que posso sobre o neo-evolucionismo, e isso tem sido estudado né, em outros países. No Brasil, eu não vejo nas ciências sociais, nas ciências humanas, preocupação com isso, em estudar, continuar estudando a teoria da evolução, que hoje enfatiza a importância da cooperação como um elemento fundamental para compreender a evolução humana. E isso as organizações passaram a perceber. No século passado, isso a gente via nos livros e nos filmes. Era só competição, competição, competição. Cada um por si, Deus por todos. Mas tem um livro que eu já li de um cientista político nipo-americano chamado Francis Fukuyama, chamado Confiança, em que ele mostra que durante o século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, que ao contrário do senso comum, que enaltecia a competitividade como a principal característica das
das nações desenvolvidas, o Francis Fukuyama mostrou que as três principais potências do século XX econômicas, e eu incluiria agora uma quarta potência, que vocês sabem qual é, vocês talvez não saibam de cor e salteado as três a que faço referência. E vou tentar me lembrar de perguntar a hora que a gente abrir para o debate aqui para ver quem acerta. Não posso prometer 10 com estrelinha, porque não sou eu quem dá as notas, mas será muito interessante isso. Pensem sobre isso, porque quanto mais informação a gente tem, maior a nossa capacidade de comunicação e inserção no mundo, no mercado de trabalho, né, nas relações. Ele dizia, a, a competitividade dessas nações é resultado de uma alta capacidade de cooperação interna entre agentes políticos, econômicos, cognitivos, enfim, faz parte da cultura dessas sociedades. Depois, lá na frente, se eu me lembrar, eu pergunto para ver se alguém acerta aí na loteria as três nações, e vou incluir uma quarta aqui, mais uma. Vamos ver como é que está o conhecimento geral de vocês. Então, dito isso, tem muitos estudos sobre cooperação. Eu não vou entrar no mérito, mas o cooperativismo cresce felizmente no Brasil, é um negócio extraordinário e tem gerado tantas oportunidades, tem gerado riqueza e, enfim, melhorado o desenvolvimento, o ambiente de desenvolvimento de muitas cidades pequenas e micro-regiões. É um negócio absolutamente fantástico. Para quem estuda economia, eu gosto. Então, o fato é que, é importante dizer, nós participamos e atuamos numa sociedade em constante transformação, com mudanças tecnológicas, econômicas, sociais, culturais, e etc., de maneira muito acelerada. E diante disso, a capacidade de aprender continuamente, de inovar de forma criativa e de cooperar com os outros, inclusive com pessoas muito diferentes de nós. Tudo isso se tornou algo que muitos autores têm dito, o nosso livro didático também o diz, tem se tornado algo indispensável para a formação profissional. Então, nesse sentido, nossa própria disciplina sugere isso. Não basta apenas ter conhecimento técnico. E, coincidentemente, foi o que eu li como resposta de um diretor executivo de uma multinacional que deu uma entrevista no jornal A Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo. É preciso saber aprender, pensar criticamente, trabalhar em equipe, resolver problemas e se adaptar às circunstâncias. E muito disso caracteriza o nosso próprio encontro aqui nessa aula síncrona. Porque devo dizer, a propósito, de que o nosso principal objetivo aqui, nos nossos encontros, que serão breves, cronologicamente sucintos, como a abordagem que consigo passar para vocês aqui de toda maneira, portanto, o conteúdo em si, ele está na trilha de aprendizagem e no livro didático e em todos os recursos de informação adicionais que cada um de nós pode buscar na biblioteca virtual, no Google, no chatbots aí, nos livros que a gente tem em casa, ou na livraria, né? Tudo isso é fundamental de ser capturado por nós e de ser lembrado todos os dias. Aprender a pensar criticamente, cientificamente, entre outros aspectos. Esses dois aqui são fundamentais no sentido de caracterizar os nossos encontros. É o exercício do desenvolvimento do pensamento crítico, muita coisa que chamam de pensamento crítico já deixou de ser crítico também. E a gente precisa
exercitar o nosso pensamento crítico para criticar aquilo que se apresenta a nós como pensamento crítico. Não que não tenha sentido. Muita coisa foi útil no sentido do senso crítico, digamos, há 10, 20, 30, 40, 50 anos atrás, de autores que ainda estão, a gente ainda lê, fazem parte da nossa formação. Nós precisamos exercitar isso também. O exercício da dúvida. Como dizia René Descartes, né, um matemático francês do século XVII, considerado um dos nomes maior que mais contribuiu para o desenvolvimento do pensamento científico, do pensamento lógico. Duvida de tudo. Então é preciso aprender, inclusive aprender duvidando, inclusive daquilo que se apresenta como pensamento crítico, e isso a gente faz exercitando o nosso pensamento crítico. E é o que a gente vai fazer aqui de maneira geral. E o exercício do pensamento científico, baseado na lógica, no raciocínio lógico, racional e em evidências. Ok. Então, dito isso, nós vamos trilhar juntos aqui por esta primeira unidade, vamos chegar até um certo ponto, continuamos no encontro seguinte, assim a gente vai seguindo, explorando desde os aportes teóricos clássicos da aprendizagem, os aportes de teóricos que estudaram questões como psicopedagogia e coisas que o valham, que se aproximam e são utilizadas hoje pelos estudos de neurociência, e também entra a neuroplasticidade, né? Um tema importante, fundamental aqui, crucial na nossa disciplina, principalmente na primeira unidade, mas ele permeia toda a disciplina, pelo que já posso presumir. É a primeira vez que estou lecionando esta disciplina, com muita honra e com muito cuidado, né? Porque é isso, a gente está aqui, tem várias disciplinas que não estão exatamente no centro da minha formação. A minha formação como sociólogo, cientista político, certas questões específicas como essas, para mim também são um desafio. E eu estou aprendendo aqui com vocês também, tendo que ter lido sobre isso e trazer para vocês informações sintéticas e breves observações, cujo aprofundamento depende de cada um de vocês, porque isso, inclusive, é uma recomendação categórica dos documentos oficiais da educação. Aluno universitário, notadamente, ainda mais o aluno do ensino à distância, a autonomia no processo formativo. Então, eu tenho a satisfação de estar aqui com a pretensão de minimamente contribuir para a formação de vocês. Mas o maior esforço, sem dúvida alguma, será da parte de cada um de vocês, né? Aprofundando os conhecimentos para além dos nossos encontros, que são breves, né? de tempo relativamente curto, em função da importância dos conteúdos de cada disciplina, né? Então, tem alguns autores, né, que vou mencionar aqui. Tem dois autores que Prof, falam. Oi? desculpa lhe interromper. São 8 horas, como o senhor pediu para me avisar. Muito obrigado. Eu só vou terminar o raciocínio e já vou abrir para a gente conversar. Muito bem, obrigado. Então, vamos falar sobre contribuições recentes das neurociências, né, para o desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento cognitivo de alta performance. E também vamos refletir sobre como que a ciência, a tecnologia e a sociedade estão interligadas e por que a produção científica tem uma utilidade prática que vai para muito além dos laboratórios. Então, me permitam aqui rapidamente, só mais 2 minutos, ou 3 no máximo, para começar falando da importância de revisitar alguns desses pensadores clássicos, como sugere o nosso livro didático. O primeiro deles é Jean Piaget, um francês, que mostrou que a aprendizagem, e isso tem a ver com neuroplasticidade, que a aprendizagem
ocorre por meio da interação entre o sujeito e o meio, através da assimilação e da acomodação no cérebro. Então, o sentido geral disso é o seguinte, olha, é dizer, mais ou menos como disse John Locke, um filósofo inglês, o chamado pai do liberalismo, ainda no final do século XVII e século XVIII. Não me lembro agora a data de nascimento dele. Acho que 1672 ele nasceu, então entre o século XVII e o século XVIII. E dizia que o ser humano é uma tábula rasa quando nasce. Ele aprende tudo em sociedade. Com tudo que se possa dizer, inclusive em contraposição a isso, a ciência está cheia de teorias, pressupostos que, com alguma frequência, se contrapõem, né? E muitas vezes se somam, ao invés de conflagrar, como acontece na nossa política, né? Às vezes mais, às vezes menos. Se encontram. Aliás, seria uma boa forma de refletir, uma boa forma de refletir sobre os problemas da política, né? É que os opostos podem muito bem se atrair. Isso acontece muitas vezes na ciência, isso acontece no cérebro da gente, quando a gente resolve pôr a máquina para funcionar. Então, é o meio, a partir e através do meio que aprendemos tudo aquilo que faz parte da nossa capacidade de entendimento do mundo, de verbalização, nossos valores, regras, normas, crenças e tudo o mais. Aí tem um outro autor russo chamado Lev Vygotsky, muito lido na educação, que destacou, portanto, muito influente na educação brasileira, assim como Jean Piaget, que destacou a importância também do contexto social e das interações entre as pessoas, né, para o desenvolvimento do pensamento. Então, para ele, o aprendizado é mediado pela linguagem e acontece na chamada zona de desenvolvimento proximal, que é mais ou menos assim, a gente aprende quase tudo dentro da zona em que vivemos. É claro que esses caras, quando escreveram isso, não estavam pensando na internet, né? Então, o mundo virtual também faz parte e expandiu muito essa zona de desenvolvimento cerebral, né? Então, esse proximal aqui se tornou muito mais extenso, que é aquele espaço entre o que, por exemplo, o aluno já sabe e o que ele pode aprender com o meio dentro do qual ele está inserido. Então, esses autores, enfatizam, ajudaram a compreender que aprender não é apenas absorver conteúdo, lendo, por exemplo, né? Eu considero isso fundamental, mas, enfim, divergências existem, né? E disseram esses autores que é um processo ativo que envolve motivação, experiência, mediação social e reconstrução de sentido. Tudo isso seguramente tem muito sentido, eu não tenho dúvida disso. Inclusive, quando eu fiz a pergunta inicial para vocês, essa preocupação com o acolhimento que a instituição tem, por isso nos recomenda fazer essa pergunta a cada aula. Como vocês estão se sentindo? Eu confesso que eu sou, no sentido da inteligência emocional, aí, do qual isso faz parte, eu sou um pouco duro. É uma questão, inclusive, geracional, né? Mas eu reconheço a importância disso como algo que faz parte do espírito de um tempo, né? Desse tempo que a gente tá vivendo. E uma pergunta dessa que eu fiz no início para vocês tem relação com a preocupação com o conceito de neuroplasticidade. É uma pergunta que ela vem a partir do conhecimento adquirido, né, em reflexões, em estudos, em investigações, pesquisas sobre a neurociência.
A motivação é um elemento fundamental para a gente captar melhor enfim, os aspectos da realidade que a gente tenta compreender, e que muitas vezes nos fogem, até por motivos motivacionais, né? Então, em outras palavras, não basta decorar, embora eu considere aqui, ó, vou fazer a ressalva, né? A gente precisa pensar criticamente. É isso. Não é a presunção da verdade aqui. É o espírito da provocação ao pensamento crítico. Porque se abandonou o ato de decorar no aprendizado. Claro que isso tem todo sentido, né? Porque é preciso aprender, é preciso compreender, aplicar, pensar criticamente, dialogar com os outros, tá? Tudo bem. Isso, inclusive, faz parte, por exemplo, do ambiente educacional, escolar ou universitário, né? Aprender com os outros, na interação. Mas o fato de termos abandonado a decoreba da tabuada levou milhões de brasileiros a não saberem fazer conta de porcentagem. E quem não sabe fazer conta de porcentagem acaba pagando muito juro com prestação, quando poderia, ao longo da sua vida de consumidor, adquirir muito mais o seu patrimônio, se soubesse fazer essa conta, essa regrinha de 3 aí, né? Dos juros, quanto que eu pago em juro e tal, não sei. Bom, não vou entrar aqui no assunto da matemática ou da economia, né? Mas é bom que a gente saiba disso, né? Nem tudo que é novo necessariamente é melhor do que aquilo que já passou, né? Isso aqui é uma observação conservadora. De toda maneira, também em nada isso em nada estou me opondo àquilo que disseram estes intelectuais, assim como tantos outros, porque eles também nos levam exatamente a falar sobre isso aqui, sobre a neurociência, a neuroplasticidade, tudo isso eu não tenho dúvidas da importância disso, da necessidade de o cérebro se moldar e se adaptar às novas circunstâncias, né? Isso me faz lembrar, inclusive, eu acabei de ler antes de começar a nossa aula, já estou terminando aqui, uma matéria, o link está até aberto aqui, também do jornal Estado de São Paulo, uma matéria que fala de uma mãe que tirou o seu filho da escola e passou a exercer o tal do homeschooling, ou seja, está ensinando ele em casa e o Ministério Público determinou que essa mãe precisa colocar o filho na escola e não colocou ainda, está pagando multa, ela é uma advogada. E tem lá suas razões, inclusive, porque isso é importante, gente. Quando a gente toma posições em relação às coisas, inclusive posições políticas, posições de ideias, sempre é importante ver, ler, ouvir o que o outro lado tem a dizer. Mesmo quando a gente tem uma posição, né, eu acho que a escola é fundamental por causa dessas coisas que esses autores dizem, né, e estão relacionadas à neurociência. Aprender no meio ambiente. Porque alguns estudos dizem que aprender sozinho retarda muito o desenvolvimento de certas partes do cérebro. Não obstante, aquilo que as pessoas dizem, que pode ser oponente à nossa posição, precisa ser considerado devidamente, para a gente raciocinar sobre isso. Tá bom, dito isso, aqui, ó, eu vou fechar os slides. Vou deixar de compartilhar os slides e a gente faz uns últimos 20 minutos aí de uma conversa, né? Abro o espaço para quem quiser se manifestar. Está aberto o espaço. Por gentileza, fiquem à vontade. O ambiente universitário, né? Que parte do qual depende dessa interação, dessa conversa entre professores e alunos. Fiquem à vontade para isso, seja pelo chat, né? O chat aqui, seja pelo microfone.
Enquanto isso, eu tomo uma água. Tá. Eu vou liberar o áudio dos alunos aqui para eles poderem se manifestar. Mas a gente pede sempre para levantar a mão, tá, pessoal? Porque aí a gente consegue organizar a fala. Aí levantem a mão quem quer fazer pergunta, quem quer fazer algum comentário. Sim, Ana, servem como atividade complementar. E eu coloquei aqui uma série de links que vocês podem também aproveitarem ali como atividade complementar. E... Então, meus prezados alunos, fiquem à vontade, instiguem-se a si mesmo a fazer observações, perguntar sobre o conteúdo até agora ministrado. Eu posso deixar uma pergunta aqui, eu fiz um Ctrl+C, posso fazer um Ctrl+V, para vocês ficarem à vontade para opinarem. Uma pergunta aqui. Como que o conhecimento sobre a neuroplasticidade pode mudar nossa maneira de estudar? Tá aqui no chat para vocês. Eu pergunto, me digam o que você... Tem uma pergunta aqui do Bruno. Opa, Desculpa, Bruno. eu interrompi. Claro. Vi no material de estudos alguns métodos de ensino-aprendizagem, porém não foi citado o método Pomodoro para aprendizagem. O que o senhor acha? O nome do método é Pomodoro. Pomodoro. Comodoro ou Tomodoro? Com P de pato. Pomodoro. Sim, é que Pomodoro, olha, é curioso, porque em algum momento das fichas de leitura que eu fiz até agora sobre a disciplina, é que para mim é uma absoluta novidade. Mas eu li durante... acho que foi durante essa semana, segunda-feira ou domingo, eu procurei saber, e se eu procurei saber, provavelmente é porque isso está no conteúdo da nossa disciplina, Bruno. Talvez não esteja exatamente nas primeiras páginas, mas provavelmente tu vai encontrar isso. Eu preciso me certificar disso depois do nosso encontro aqui. E aí eu fiz uma leitura rápida. O que é Pomodoro? Pomodoro é tomate em italiano. Italiano. Isso. Então, e um certo pensador italiano que sugeriu esse método de fazer o seguinte. Me deem só um segundo, que eu tenho que confessar para você, uma gatinha aqui. Esse é o problema, é característica do home office, né? Que está na janela, mas eu acho que ela desistiu. Não tem problema, prof. Obrigado, obrigado. Esse senhor, não sei se é Francesco, eu não consigo me lembrar o nome dele agora, mas eu vou recorrer a isso e vou trazer no próximo encontro o nome dele. Talvez vocês tenham isso no livro, porque eu não cheguei nessa parte do livro, eu acho. Cheguei assim por cima, e isso deve ter me levado a pesquisar na internet. O que é o método Pomodoro? É que este pensador italiano ele tinha o hábito de cronometrar o tempo que ele estudava. Então, o cronômetro dele era no formato de um pomodoro, de um tomate. É por isso que ele deu o nome de método Pomodoro, que tu está estudando uma coisa, algo, né? Um objeto, tu passa, digamos, estabelece 20 minutos de leitura. Por exemplo, vou te dar um exemplo interessante. Eu comecei agora, eu estou inscrito num curso de inglês para aprimorar. Eu preciso voltar a exercitar o inglês e fazer isso diariamente. Eu faço durante 15 minutos. É o Duolingo. Talvez muitos de vocês conheçam
é um programa, né? Tu vai lá na internet, busca e tal, paga por isso mensalmente. E aí eu estudo 15 minutos, dou um tempo de 10 minutos, volto, estudo mais 15, dou mais um tempo de 10 minutos. É simples assim. A justificativa específica eu não conheço. Eu não sou tão metódico assim. Mas é de a gente exercitar a mente e ao mesmo tempo descansar, né? É sempre a dualidade entre o esforço e o repouso. Para mim é simples assim, da maneira como entendi, tá bom, Bruno? Mas eu Eu acho que tá. coloquei aqui, prof, Ah, aqui um pouquinho do que eu trouxe, né? Porque nessa questão eu acho que tem a ver também com a neuroplasticidade do cérebro, né? provavelmente. A gente treina um pouquinho e para. Eu cheguei a fazer o Supera, que é ginástica para o cérebro, Ah, sim, 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 sim. né? Sei do que se trata. Aham, claro. Então, eu achava que eu estava perdendo a memória, perdendo a capacidade, mas na realidade eu tinha saído de um trabalho muito estressante, onde eu fiz burnout. E aí eu fui fazer Supera. E ali, gente, a gente aprende a treinar o cérebro. Com o quê? Usando ábaco, né? Que as calculadoras que começou a ser usado lá na China, né? Inicialmente, antigas. E também fazer exercícios, jogos, uma série de coisas de exercício foi muito bacana, assim. E nesse método Pomodoro, e lá eles falavam muito essa questão de estudar um pouco, usavam o método, né? Então, o método Pomodoro, aqui nesse exemplo, ó, estuda 25 minutos, que são chamados Pomodoros, que era, como o professor explicou, que era o cronômetro em forma de tomate, né, prof? Uhum. E seguidos de pequenas pausas de 5 minutos, né? Após 4 pomodoros, é recomendado uma pausa mais longa de 15 a 30 minutos. O objetivo é melhorar a concentração e a produtividade, minimizando distrações e prevenindo o esgotamento. Porque diz que com esse método a gente consegue estudar por horas, né? Seguindo essas pequenas pausas. Não, fantástico. Muito, muito obrigado pela observação complementar, porque isso, embora eu não conheça o método Supera, né, mas eu sei que surgiram várias escolas, né, com essa franquia, devem estar por aí ainda, né? Eu não vejo na minha cidade, que moro numa cidade pequena atualmente, mas o Duolingo. Agora eu não tenho mais dúvidas de que o Duolingo, esse método de ensino de inglês, ele também está inspirado no senhor Francesco. Eu não tenho certeza que seja o Francisco, mas vou dar uma olhada no nome, né? É, Eu faço Duolingo também, prof. que legal. E eu Muito estudo legal. francês todas as noites. A minha paixão é francês. E eu consegui evoluir no francês com o Duolingo. Fantástico, Fazia fantástico. outro curso, mas eu treino diariamente. Então, eu também resolvi fazer isso por influência da minha filha mais nova, que já estuda o inglês há anos, e está utilizando esse inglês, né, por conta da condição dela atual. E aí ela me sugeriu, ó, faz isso aí, porque tu vai precisar e tal, teu inglês está fraco, e eu resolvi fazer. E então, ela está fazendo agora o alemão e a minha filha mais velha está fazendo o italiano. Porque Eu o sonho comecei o dela é morar na inglês Itália. agora. Hã? É. E eu Começasse comecei a inglês. fazer o inglês também. Estou alternando o francês com o inglês. E aí, eu tenho muita dificuldade no inglês. E aí comecei a melhorar no inglês, porque o inglês é mais fácil de aprender do que o francês, porque o Bem inglês é mais, mais simples bem mais. a Claro. composição. Mas as palavras, o entendimento, a minha facilidade é com o francês. Mas o aprendizado do inglês é mais fácil. E o Legal. Duolingo aqui está. E meu esposo fala inglês, fala francês, então isso ajuda, vai impulsionando. Meu sogro fala inglês, francês, árabe. Então tem uma família que tem essas pessoas que têm inteligência para línguas, né? Uhum. E eu não tenho essa inteligência. A gente tem várias, múltiplas inteligências de Gardner, faz com que Uhum. a gente se reconheça naquilo que nós somos bons e naquilo que nós precisamos nos esforçar mais para aprender, né? Sim, perfeito.
Legal. Isso também é importante para destacar para os alunos, para eles saberem que eles têm que descobrir, né, as suas habilidades e as suas facilidades, né? Sim. Pronto, Acho que tem. tem umas perguntinhas aqui. Tá. Como o conhecimento sobre neuroplasticidade... Ah, tá, essa aí é a sua pergunta. Essa aí foi sua pergunta para ele. Acho que tem alguém com a mão levantada. É a Valda? A Valda, é só abrir o áudio, a Valda. Agora é minha gatinha que está É andando. interessante essa pauta que o professor falou, né? Eu já venho estudando isso e vendo diversas formas de como estudar por esse método. E eu vi que após a quarta sessão a gente dá uma pausa maior, mas esse a cada 5 minutos que a gente pausa, a gente não pode perder tempo na distração do celular ou fazendo alguma revisão do conteúdo. A gente se desliga por completo, faz um lanche, toma uma água, até lava uma louça e depois volta novamente para continuar a estudar. Terminou, Valda? Sim. É isso. Obrigado, Valda. O que tu Perfeito, falou, Valda. muito, muito bom. Significa que tem muita gente antenada aí já com isso, né? Antenada em sincronia com as demandas do século XXI. Isso me fez lembrar, Valda, a professora Márcia e a todos, eu comecei a ler um livro agora, há 2 semanas atrás, e tive que interromper, não retomei, porque estou lendo um outro, mas eu encomendei o livro pela importância temática. O livro é de um psicanalista social estadunidense chamado Jonathan Haidt. Eu vou usar peraí, eu vou usar aqui o chatbot para dar o nome. Jonathan Haidt. E o nome do último livro dele chama-se Geração Ansiosa, que reflete justamente as preocupações em torno do que nós estamos falando aqui, e tem muita gente ligada nisso já. Isso é muito bom. Ele veio ao Brasil há cerca de também um pouco mais de 2 meses atrás. Esteve no Brasil a convite inclusive de parlamentares, de gente da educação, até gente muito importante da educação. Acho até que o ministro da Educação estava presente na reunião. Ele foi entrevistado também ali no estado de São Paulo, sobre o livro dele. Perguntado, ele disse: olha, a grande preocupação, a primeira grande preocupação é a seguinte, é que os alunos universitários estão lendo menos, e não estão mais tendo a mesma disposição e até mesmo capacidade de concentração de leitura de textos longos, de artigos e de livros. E ele é um professor universitário da Universidade de Nova York. E isso tem a ver com o que a Valda acabou de dizer, que é, por exemplo, tu vai lá, dá um tempo, mas não te dispersa a concentração, né, nas redes sociais, que estão abarrotadas, né? Abarroadas ou abarrotadas de informações. Muitas delas são inúteis, outras são fraudulentas, outras são importantíssimas e outras são também interessantíssimas. Todo mundo usa. Eu vou sair da aula aqui hoje à noite, sexta-feira, vou dar uma relaxada, vou ver alguma coisa sobre futebol, vou ver sobre política, porque política para mim não é uma coisa que me desagrada, pelo contrário. Então eu acabo indo para política, para filosofia. Tenho lá os canais preferidos também, mas o fato é o seguinte, é que as redes sociais, a internet, viciou as pessoas
a leituras curtas e rápidas. Ninguém mais tem paciência para ouvir durante mais de alguns minutos uma boa conversa sobre um tema importante, muito menos ler um livro, um artigo científico. E aí, por complemento, ele diz o seguinte: o pior que está acontecendo, porque os adultos têm consciência e podem alterar comportamento, mas isso está acontecendo temerosamente na formação cognitiva das crianças. Do ponto de vista cognitivo e moral, a formação está sendo afetada. Isso é um negócio muito perigoso. Então, o que a Valda disse aí, é só o ponto de partida para a gente pensar profundamente sobre isso, né? Pensar, sobretudo, nas nossas crianças, né? Com acesso muitas vezes indevido à internet, né? E inclusive com coisas obscenas, absolutamente imorais, que estão afetando a compreensão das crianças sobre a realidade. É um negócio pavoroso. Bom, dito isso, tem mais alguém de mão levantada aí, né? Eu, da minha parte, Prof. fecho. A Nicole Paula colocou o seguinte: existe um limite para a neuroplasticidade? Tipo, até que ponto o cérebro consegue se adaptar, especialmente em pessoas mais velhas ou com lesões graves? Poxa, essa é uma pergunta muito importante, sem dúvida alguma, que eu não sou capaz de responder tecnicamente, porque precisa de um conhecimento para dizer isso com segurança. O que eu sei é de um conhecimento vulgar, né? Do vulgo, por leitura, principalmente. O que eu posso dizer, eu acabei de ler isso hoje, é que é para repetir aquilo que disse o Leonardo da Vinci: a mente nunca se cansa. E, inclusive, a neurociência também está preocupada exatamente com isso que a Nicole acaba de perguntar. As pessoas que tiveram traumas cerebrais, elas também se recuperam. O que eu li hoje, rapidamente, né, antes da aula, eu nem sei em que momento, não sei se está aberto aqui, mas é justamente isso, de que a neurociência, a neuroplasticidade, tem a tese principal da neuroplasticidade reside justamente na afirmação de que sim, o cérebro não tem limites para sua evolução. Isso me faz lembrar, inclusive, aquelas informações mais antigas de que o cérebro, a gente utiliza, sei lá, pouco mais de 10, 11, 12% do cérebro. Né? Então, nós temos cerca de 80 e tantos por cento a desenvolvermos ainda do cérebro, segundo estudos da neurociência, que eu nunca aprofundei, mas já li sobre esse tipo de informação com essa numeração aí. É 11, acho que é 11% que a gente usa. Então, imagina, a gente ainda tem 89% para usar. Eu até lembro de um filme, só que eu não lembro o nome, faz muitos anos que eu li, que o sujeito, o protagonista, ingeria uma cápsula lá e isso expandia o cérebro dele. Isso acontece com as drogas, inclusive, né? Existem drogas que estimulam, por exemplo, a circulação sanguínea que vai para o cérebro. E isso aumenta a imaginação das pessoas, aumenta a capacidade de percepção. Então, a gente está longe, muito longe do fim. Eu só não sei o que um ser humano com 20% de capacidade cerebral seria capaz de fazer com os outros seres humanos, né? Prof, não sei se o senhor dá aula agora, já são 8h30. Olha, eu estou aberto para mais uma pergunta. Eu não darei hoje a aula seguinte, então eu estou aberto. Para mim está Tá, tudo eu certo. também não, então eu posso ficar, tranquilo. Beleza. Vamos ver aqui. O Diogo tinha levantado a mão, mas baixou. A Valda levantou novamente. Valda, pode falar. Professor, já que você entrou no conteúdo, eu tive uma palestra no podcast com o professor Renato Alves, onde ele indica um livro muito bom, O Cérebro como Foco e Disciplina. O cérebro... o perdão. O cérebro como foco e disciplina. Tá certo. Onde a gente vamos trabalhar a nossa memória, porque ele disse também durante a palestra que a nossa memória
ela arquiva 864 mil imagens, 464 mil sons e 2 milhões de informações por dia. Que coisa fantástica. Eu estou pesquisando porque eu também tenho essa dificuldade de me concentrar. Então, eu estou estudando essa parte, e é um livro muito bom, e eu gostaria de indicar para meus colegas, já que o senhor está nesta aula hoje. Muito obrigado, Valda. Indica isso, né? Põe no chat aí. Eu anotei o nome do autor, Renato Alves, né? Renato Alves, O Aham. Cérebro como Foco e Disciplina. Tá legal. Eu vou aproveitar a carona com a Valda e vou indicar, já que ela falou em foco, tem um cara que vocês devem conhecer. Eu ganhei de presente esse livro num determinado aniversário, alguns anos, e ano passado, resolvi lê-lo. É do... A Márcia deve conhecer. Daniel Goleman. Que é autor justamente do conceito do livro chamado Inteligência Emocional. E eu li o livro dele chamado Foco. Muito interessante. Tem um episódio em que ele diz que nos Estados Unidos se fazem experiências do tipo para criança, para ela aprender a resiliência, aprender a ter concentração, autocontrole. Então, põe a criança numa sala, ela senta e no meio da sala, ela senta no canto e no meio da sala tem um marshmallow, que é aquele doce, né? E aí, o pesquisador, o psicólogo, diz assim, olha, se tu aguardares, sei lá, 3 minutos, sentado aqui, lendo alguma coisa, tu vai ganhar um marshmallow. Mas se tu ficares 10 minutos, tu vai ganhar 2 marshmallows. E se tu conseguires ficar 15 minutos lendo, sabendo que tá ali o marshmallow, tu pode pegar a hora que tu quiser. Mas se tu esperar 15 minutos, tu vai ganhar 3 marshmallows. Então, são experiências assim que a gente, na educação, eu não sei se no Brasil a gente tem esse tipo de preocupação, né? Mas, enfim, é só mais um dado aqui no sentido de revelar o quanta gente tem, porque no final das contas, gente, só me permito mais 30 segundos, a Valda, eu acho que ainda quer falar. Tudo isso, assim, não é à toa, e não é uma coisa, claro que não é à toa, mas também não é uma coisa dispersa. Nações desenvolvidas estão sempre focadas nisso. Então, tem seus agentes cognitivos, políticos, em geral, estão sempre preocupados. Ó, o que nós precisamos ensinar para as nossas crianças para a gente chegar a ser uma potência ou continuarmos sendo uma potência, né? Tu vai ver as preocupações em países como educacionais, em países como a Alemanha, Suécia, mesmo nos Estados Unidos, na China, no Japão, então nem se fala. Esses países são países desenvolvidos, são potências, não é por acaso, né? Não é por uma questão, não é por outra questão, senão foco na educação e um foco estratégico no desenvolvimento de uma nação. Essa é a questão. Aí eu vou aproveitar, vou fazer aquela pergunta. Me lembrei agora, quais são as 4 nações, mas quais são as principais 4 potências, os 4 maiores PIBs do mundo hoje? Alguém gostaria de arriscar aí? Porque isso tem a ver com a educação. Foco na educação e no termo cooperação, que eu falei anteriormente para vocês. Alguém quer arriscar aí? Não, sem medo de errar. Ó, eu fiz essa pergunta ontem e muita gente respondeu. Não acertaram todas, mas
teve gente que acertou 3 das 4. Ninguém quer arriscar aí? Para Tá concluir aqui a o nossa aula. Guilherme, prof. Estados Unidos, China, Alemanha e Japão. É isso aí, Guilherme. Acertou na mosca, 10 com estrelinha para ti. Estados Unidos, China, Alemanha e Japão são hoje os 4 maiores PIBs. E isso é produto do investimento nas crianças, educação de alta qualidade. Os alemães, nem os japoneses, nem os chineses são melhores do que ninguém. Mas conseguiram estabelecer, antes de muita gente, que ainda não estabeleceu consenso sobre o tipo de educação que a gente precisa dar para as nossas crianças e que elas merecem para potenciar a sua inteligência e gerarem o bem-estar físico, bem-estar material e imaterial que todo ser humano tem direito e tem que fazer em grande medida por conta própria, mas dentro de condições de oportunidades que dependem de boas decisões políticas de cada sociedade, né? Dos adultos aí, né? Então, quando a educação, não vai ser agora ainda, nós vamos ter eleições ano que vem, eleições gerais. Não tenho a menor dúvida de que o primeiro tema de pauta, o tema que vai estar em primeiro lugar na pauta eleitoral será segurança pública, por causa do problema crônico e vexaminoso e trágico que a gente vive no Brasil, né? Com altos índices de violência, de homicídios, de agressões às mulheres, às crianças. É uma coisa horrorosa. Eu tenho vergonha disso. Eu tenho vergonha, digo para vocês com toda a franqueza. Eu me envergonho disso. Não é admissível que a gente continue fechando os olhos para isso, achando que não tem jeito, ou não, tem jeito sim, mas é desse jeito aqui, e essas instituições estão há décadas aqui e elas não respondem devidamente. E isso passa, inclusive, pela educação. Por exemplo, um dos problemas é a perda da noção de autoridade do professor em sala de aula, nas nossas escolas. Isso é terrível. Isso é um sintoma de degradação civilizatória para mim. Desculpem se eu estou sendo muito enfático, mas vai ser, por razões justificadas, o tema central. Mas, em algum momento, eu espero que não demore, a educação virá a ser o primeiro item de pauta eleitoral. Quando chegar em primeiro lugar, aí sim, nós vamos discutir seriamente, quando as pessoas tiverem interesse em realmente discutir, ouvir sobre educação. Então, da minha parte é isso, pessoal. Vou tentar marcar para ti a presença aqui, Wilson Silveira. Professor, obrigado, então. Nós vamos encerrar nossa primeira aula, nosso primeiro encontro. Pessoal, vou parar a nossa gravação. Daqui a pouquinho, já sobe a gravação dessa aula aqui no chat do Teams, tá? Vocês podem ir ali no recapitular e vai subir a gravação. Pessoal, semana que vem eu converso um pouquinho mais com vocês sobre avaliações, sobre atividades complementares e sobre extensão. Combinado? Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa Até noite, a senhora próxima Márcia. semana. Até a próxima semana. Um bom final de semana a todos. Um grande abraço e até semana que vem. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Obrigado também, foi uma Obrigada. satisfação. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.